dia de escola nesses países. No Japão, eles entram às 8 e saem só às 3. E antes de ir embora, eles precisam limpar a escola. A Finlândia tem um dos menores dias de aula, que dura só 4 horas. E eles quase não têm lição de casa nem provas. Na China, as aulas começam 7 da manhã e terminam 10 da noite. Gente, por quê? Já na Coreia do Sul, um dia normal de aula dura 8 horas e meia, mas muita gente fica depois pra continuar estudando. Já no Brasil, depende da escola. Quanto tempo dura um dia de escola nesses países? No Japão, eles entram às 8 e saem só às 3. E antes de ir embora, eles precisam limpar a escola. A Finlândia tem um dos menores dias de aula, que dura só 4 horas. E eles quase não têm lição de casa nem provas. Na China, as aulas começam 7 da manhã e terminam 10 da noite. Gente, por quê? Já na Coreia do Sul, um dia normal de aula dura 8 horas e meia, mas muita gente fica depois pra continuar estudando. Já no Brasil, depende da escola. Quanto tempo dura um dia de escola nesses países? No Japão, eles entram às 8 e saem só às 3. E antes de ir embora, eles precisam limpar a escola. A Finlândia tem um dos menores dias de aula, que dura só 4 horas. E eles quase não têm lição de casa nem provas. Na China, as aulas começam 7 da manhã e terminam 10 da noite. Gente, por quê? Já na Coreia do Sul, um dia normal de aula dura 8 horas e meia, mas muita gente fica depois pra continuar estudando. Já no Brasil, depende da escola. Quanto tempo você sobreviveria comendo só essas coisas? Se você tomasse só Coca-Cola, morreria em 3 meses. Isso porque ela não tem muitas calorias nem vitaminas. E esse é o máximo que o seu corpo conseguiria aguentar. Se você comesse só cenouras, morreria em 1 mês e meio. Primeiro que a sua pele ficaria laranja e depois você ficaria desnutrido. Comendo só batata frita, você sobreviveria de 2 a 3 meses. A falta de proteína e vitaminas fariam você ficar muito desnutrido, enquanto o excesso de gordura e sal sobrecarregaria os seus órgãos. Mas seriam 3 meses felizes. Se você comesse só tomate, sobreviveria no máximo 4 meses, porque a acidez acabaria te matando, fora a falta de vitaminas. Se você comesse só arroz, viveriam 5 meses. Mas se fosse arroz integral, viveria um pouco mais, porque ele é um pouco mais nutritivo. Por fim, você poderia viver até 1 ano comendo só maçãs, porque ela tem algumas vitaminas e fibras essenciais. Mas a falta de proteínas e gorduras faria você ter uma desnutrição bem grave. O quão raro é o seu corpo? 10% das pessoas têm a síndrome das pernas inquietas, que é um distúrbio que faz você sentir a necessidade intensa de balançar as pernas. Só 16% das pessoas conseguem fazer um som quando tensionam a mandíbula. E isso acontece porque essas pessoas conseguem controlar o músculo pequenininho que tem ali. 6% das pessoas conseguem tremer os olhos de propósito, e é bem esquisito. 24% das pessoas conseguem levantar uma sobrancelha só, e menos ainda conseguem levantar as duas separadamente. Por fim, só de 30 a 50% das pessoas conseguem bater na cabeça enquanto esfrega a barriga. Então faz o teste se você conseguir, é porque tem uma coordenação motora bem boa e rara. Essa menina colocou 300 latinhas de Red Bull nas cadeiras da faculdade dela. Todo mundo ficou bem confuso, mas quando eles viram, tava escrito que era pra abrir essa latinha às 9h17. A aula começou normalmente, até que às 9h17 todo mundo fez o que ela pediu. Mais de 300 estudantes abriram o lacre dessas latinhas. A professora provavelmente ficou muito confusa, mas virou meu sonho fazer isso. Sabe essa cena de Poderoso Chefão em que o Marlon Brando tá segurando esse gato? Isso não tava no roteiro. Na verdade, a ideia é que ele realmente segurasse um gato, mas não esse gato. Ele achou esse gato abandonado caminhando pelos estúdios da Paramount, só alguns minutos antes de começar a gravar. E aí ele fez questão que o gato participasse da cena. Quando o Marlon Brando pegou ele no colo, o gato começou a ronronar tão alto que atrapalhou o áudio da cena. E sim, o Marlon Brando adotou o gato depois disso. Se o bebê nascer dentro de um avião, qual vai ser a nacionalidade dele? A resposta é, depende de qual país o avião tá sobrevoando. Se for Estados Unidos, a criança vai ser estadunidense, porque voar sobre solo americano pra eles é a mesma coisa que estar nos Estados Unidos. E se você nasce nos Estados Unidos, você é estadunidense. Mas se o avião estiver sobrevoando a Inglaterra, por exemplo, a situação é diferente. Se esse for o caso, a criança vai ter a nacionalidade dos pais, porque pra eles não importa se você tá em solo inglês ou não, é isso que vale. Se o avião estiver sobrevoando o Brasil, a regra é a mesma dos Estados Unidos. O bebê vai ser brasileiro independente da nacionalidade dos pais. Mas e se o avião estiver sobrevoando águas internacionais sem estar em nenhum país? Nesse caso, o bebê vai teoricamente ter a nacionalidade do país em que o avião tá registrado. Se for um avião alemão, ele vai ser alemão. Se for russo, russo, brasileiro, brasileiro. Esse aqui é o melhor restaurante de Nova York e ele não é um restaurante. Esse aqui é o Mehar e ele tava na faculdade. O Mehar morava nesse apartamento e ele adorava cozinhar, principalmente pros amigos dele. Ele até que cozinhava bem. Então, como uma piada, os amigos resolveram mudar o endereço da casa do Mehar como sendo um restaurante. Então no Google Maps aparecia restaurante do Mehar. Os
amigos do Mehar começaram a deixar resenhas no Google Maps sobre o restaurante dele, falando que a comida dele era muito boa, que a qualidade da carne era maravilhosa. Então todos os dias que os amigos dele iam pra casa dele e ele cozinhava, eles deixavam uma resenha diferente no Google Maps. Esse restaurante começou a aparecer pras pessoas e as pessoas começaram a bater na porta do Mehar pedindo pra ele cozinhar pra eles. E ao invés de terminar a piada quando apareceram na casa dele, eles resolveram ir mais longe. Eles criaram um site com uma lista de espera e 900 pessoas de Nova York assinaram essa lista de espera. Foi aí que alguns jornalistas começaram a investigar e descobriram tudo. Esses jornalistas começaram a acabar com ele em alguns artigos. E ele teve uma ideia. Ele transformou essa pegadinha em realidade por uma noite. Nessa noite, 65 pessoas se juntaram com os amigos dele e realmente comeram num restaurante que não existe. Só que eles descobriram a farsa, porque tinha fotos na parede dele com gente que já tinha morrido, um pedido de casamento falso e inclusive falaram que o Drake tinha aparecido quando ele não tava lá. Esse menino sobreviveu a 400 picadas de abelha por causa de um anime. Ele era extremamente alérgico a abelhas, e só algumas picadas poderiam ser fatais pra ele. Só que um dia ele sem querer mexeu numa colmeia e foi picado por mais de 400. Ele teve uma reação super forte que poderia ser fatal em só alguns minutos. Só que por ser muito fã de Dragon Ball Z, ele resolveu imitar o Vegeta e fingir que era o Super Saiyajin. E incrivelmente isso funcionou, porque essa concentração aumentou sua adrenalina, o que fez ele resistir à alergia e ter tempo de ir pro hospital. But you can call me Vegeta. Esse menino sobreviveu a 400 picadas de abelha por causa de um anime. Ele era extremamente alérgico a abelhas, e só algumas picadas poderiam ser fatais pra ele. Só que um dia ele sem querer mexeu numa colmeia e foi picado por mais de 400. Ele teve uma reação super forte que poderia ser fatal em só alguns minutos. Só que por ser muito fã de Dragon Ball Z, ele resolveu imitar o Vegeta e fingir que era o Super Saiyajin. E incrivelmente isso funcionou, porque essa concentração aumentou sua adrenalina, o que fez ele resistir à alergia e ter tempo de ir pro hospital. But you can call me Vegeta. Essa mulher é viciada em comer papel higiênico há mais de 20 anos. O nome dela é Kina e a primeira coisa que ela faz quando acorda é comer papel higiênico, até antes de escovar os dentes. I eat it everywhere. At work, in the car, at the nail salon. Is that a napkin? Toilet paper. Ela faz isso desde criança e come até 4 rolos de papel por dia. Nos últimos 20 anos, ela já ingeriu mais de 6.000 quilos de papel. E ela diz que cada tipo de folha de papel tem um gosto diferente. De acordo com ela, o papel higiênico dá água na boca e fica crocante quando você tá com a boca cheia. Ela tem um transtorno de seletividade alimentar bem extremo e fala que não consegue parar de comer papel. Pelo menos é papel limpo, né? Vinganças mais épicas. O computador desse cara foi roubado, mas como ele sabia computação, conseguiu hackear ele. Foi aí que no computador roubado ele achou um vídeo do ladrão dançando na frente da webcam e decidiu postar ele na internet. O vídeo viralizou e o ladrão devolveu o computador pra ele pedindo pra que o vídeo fosse excluído. Mas ele não excluiu. A garota descobriu que o seu namorado tava traindo ela, mas ela decidiu não falar nada. Ao invés disso, sugeriu pro garoto que eles fizessem uma tatuagem juntos pra simbolizar o seu amor. Eles foram juntos, mas assim que ele terminou a tatuagem, ela foi embora e terminou o relacionamento. E ele ficou com uma tatuagem que lembrava ele da traição. Já essa garota jogou glitter na casa do seu namorado inteira depois que ele traiu ela. E por fim, um homem tava cansado que seus colegas de trabalho roubassem o seu donut da geladeira do escritório. E por isso resolveu um dia rechear elas com mostarda. Eles nunca mais roubaram nada. Como as pessoas dormem num país que não anoitece? Alguns países no verão têm um fenômeno que chama sol da meia-noite. E é quando esses lugares têm 24 horas de sol por dia. Essa mulher vive na Suécia e compartilhou como eles fazem pra dormir quando esse fenômeno acontece. Primeiro, eles precisam ficar de olho no relógio pra não esquecer de fazer coisas básicas como comer. O relógio do corpo fica aí extremamente bagunçado porque não tem luz do sol. Só pra vocês terem noção, à meia-noite tem gente andando de patinete no meio da rua. Apesar de ficar cansado pela falta do escuro, o corpo não entende que ele precisa dormir. Então você vai ficando fraco durante o dia sem perceber que na verdade tá com sono. E só percebe que precisa dormir a hora que você olha o relógio. Mas como dormir com luz do sol 24 horas por dia? Pra poder dormir, eles usam um tipo de cortina especial que se chama blackout, que bloqueia completamente a luz do sol que vem do lado de fora. Essas cortinas deixam o quarto completamente escuro quando estão fechadas e eles finalmente conseguem dormir durante a noite. Esse fenômeno acontece porque esses lugares estão perto do Círculo Polar Ártico. E entre os meses de maio e agosto, a luz do sol chega lá 24 horas por dia. Conforme o ano passa, eles vão voltando a ter momentos sem luz do sol durante a noite, até que no inverno eles têm 24 horas
de noite. Essa mulher tá jogando Minecraft na vida real há 3 anos. Ela tá minerando o seu quintal pra construir túneis subterrâneos. E sim, ela tá fazendo tudo sozinha. Só que ela curtiu o negócio um pouco demais. E agora tá minerando embaixo da sua casa num bairro completamente normal, com vizinhos que devem adorar o barulho. E com as pedras que tá tirando, ela vai construir um castelo. O jornal mostrou um retrato falado de um suspeito e ele era assim. Todo mundo achou muito engraçado, porque era um desenho bem tosco que não daria pra reconhecer ninguém, até mostrarem o rosto real do cara, que era igualzinho. E se você nunca mais comesse essas coisas? Se você parasse de comer vegetais, no começo nada mudaria, mas logo você sentiria muita dificuldade pra fazer cocô pela falta das fibras. A sua pele e cabelo ficariam horríveis e você poderia ter anemia. Parando de comer gordura, você provavelmente acha que ficaria mais saudável, né? Mas na real, seu corpo não conseguiria produzir hormônios importantes, nem absorver várias vitaminas, e você iria de vala. Mas se você nunca mais comesse doce, no começo ia ficar bem mal-humorado. Só que com o tempo, a sua pele e dentes ficariam mais bonitos, o seu humor ia melhorar e os seus níveis de ansiedade iam cair. Por fim, se você deixasse de comer frutas, pegaria doenças muito fácil, além de não comer várias vitaminas importantes, e fariam o seu cabelo cair e sua pele ficar muito seca. Eles planejaram a pegadinha perfeita pra professora. Os dois amigos queriam ficar iguais, pra professora não saber quem era quem, e pra isso decidiram raspar o cabelo pra ficarem idênticos. Foi difícil convencer os pais, mas depois de pedir muito, eles aceitaram. E na segunda-feira, os dois meninos apareceram assim. Esse professor queria entregar as notas de um jeito divertido, então colocou um adesivo em que você precisava raspar pra ver a nota que tinha embaixo. Assim, quando você pegasse a prova, não daria pra ver a nota até você raspar. A ideia era transformar as notas numa brincadeira divertida, mas provavelmente só duplicou os níveis de ansiedade mesmo.